Olá pessoal, Carlos Alberto Martins Júnior, advogado da Freitas Martins Advogados. Estou aqui com a doutora Ana Carolina Craveiro, advogada tributarista também da Freitas Martins. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento sucessório, uma matéria que sempre está em voga, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico. Nós temos aí diversas discussões em relação a possibilidades de reforma legislativa e principalmente de como se fazer um planejamento bem feito e o que isso pode trazer de benefícios aí para as pessoas que têm um determinado patrimônio e quer já passá-lo em vida para os seus sucessores, ou então deixar de uma forma organizada para que pague um valor menor de tributos ou evite litígios em uma demanda judicial. Doutora Ana, nós vimos uma matéria do Valor Econômico, né, no dia 17 de agosto, que trouxe a questão da reforma tributária em relação ao ITCMD. Então nós temos o ITCMD como um imposto estadual. Cada estado hoje ele tem uma limitação mínima e máxima para se cobrar esse imposto e nós vimos que há uma possibilidade desse limite máximo aumentar. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é esse imposto na prática, o que eventualmente está sendo discutido nessa reforma legislativa e o que a gente pode esperar aí para os próximos meses em relação a eventuais reformas. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer estar aqui com vocês mais uma vez. Na verdade, o ITCMD é discutido amplamente em vários estados, considerando que em cada estado existe uma alíquota de tributação, algumas delas de forma progressiva, outras de forma fixa. Então, é algo amplamente discutido. Mas os principais impactos que podem vir aí, né, com a reforma tributária pela PEC 45, diante do texto substitutivo, o fechamento de algumas brechas em relação ao planejamento sucessório tributário. Por que o fechamento de algumas brechas? Um dos pontos primordiais aí em relação a fazer o planejamento, já se preparar para fazer a transferência de patrimônio aí do pai ou da mãe para os filhos ou para outras pessoas aí do grupo familiar, para que haja uma redução no pagamento do imposto em relação às transferências das propriedades, né? O que não vai, caso a reforma tributária aí passe da forma que ela foi proposta nesse texto substitutivo, não vai mais acontecer. Essa redução aí ela vai cair por terra. Outra coisa também, uma mudança bem importante que poderá vir aí, é o pagamento desse ITCMD em relação ao no domicílio do falecido. Então, hoje, qual que é o planejamento que costuma se utilizar? O falecido, ele mora em São Paulo, mas ele tem algumas operações financeiras em outro estado ou até mesmo no exterior, né, que é um ponto que também terá de impacto aí com a reforma. Os herdeiros poderiam optar em fazer o inventário extrajudicial aqui no estado de São Paulo, em que hoje a alíquota é fixa, de 4%, e não em outros estados, como, por exemplo, Mato Grosso, que tem uma alíquota progressiva, um pouco mais alta, de até 8%, que é o teto que nós temos hoje, né, que é a alíquota máxima. Então, eles poderiam optar. Não vai mais acontecer isso. Obrigatoriamente, você terá que realizar aí o inventário no local do domicílio do falecido, exceto para imóveis. Imóveis, se manterá a previsão de que o imposto ele deve ser recolhido no local onde ele está estabelecido pela própria localidade. E outra principal mudança que pode vir aí em relação à reforma tributária é a possibilidade de tributação das heranças e dos bens do exterior. É algo que, claro, não vai ser de imediato, então calma, mas é algo que vai poder impactar. Hoje não há essa tributação, mas se passar pela reforma, né, alterando aí a Constituição, deverá vir também uma lei complementar e os estados terão que realizar as regulamentações locais para que respeite tanto a anterioridade anual como a nonagesimal.
Perfeito. Tem um ponto bastante importante nisso tudo, que é a questão do prazo, né? Você bem mencionou que ninguém precisa sair correndo para eventualmente fazer valer o que já tinha em mente em relação à questão do planejamento, até porque a própria palavra diz, né? Você precisa planejar da maneira correta para que você tenha de fato um benefício em relação a isso, e essa alteração que eventualmente possa acontecer, ela precisa respeitar esses princípios, né, da anterioridade nonagesimal e somente passar a valer a partir do ano seguinte. Então esse é um ponto bastante importante que a gente precisa deixar bem registrado aqui. Eu chamo a atenção também em relação à questão da possibilidade de aumento dessa alíquota máxima do ITCMD. Então hoje a gente tem, você bem mencionou que alguns estados cobram essa alíquota de maneira progressiva, então dependendo do tamanho do patrimônio, e essa alíquota varia de 1% a 8% dentro da limitação constitucional que é dada. Existe um projeto de lei feito pelo Senado Federal, que está na mesa para votação, aumentando essa alíquota máxima para até 16%. Isso traz para a gente um cenário um pouquinho mais perigoso, diríamos assim, em relação a possível carga tributária maior, dado que os estados poderiam então elevar esse imposto que hoje é cobrado em no máximo 8% para 16%. Entramos então num ponto bastante importante também do nosso bate-papo, que é a questão de resolver em vida ou deixar para que os seus sucessores resolvam na morte, né? Ou você pode fazer a doação já em vida, e aí o ITCMD é o mesmo, seja para doação quando a pessoa ainda está aqui, ou caso ela opte, por exemplo, por um testamento. Doutora, eu vou trazer essa questão do testamento, porque eu acho bastante importante. Existe alguma diferença em relação a se pagar o tributo agora e se pagar o tributo depois do falecimento? Ou a base de cálculo é a mesma? A questão da incidência da alíquota é a mesma? Você pode nos passar um pouquinho aí da questão prática desse planejamento? Claro, vamos lá. Hoje, em um dos planejamentos aí, né, realizados tanto nessa parte sucessória quanto na tributária, visualizar os impactos que a tributação antes ou pós-morte poderão afetar aí na vida familiar. Hoje, como que funciona? Se os herdeiros deixarem para os herdeiros e o próprio falecido deixar para resolver tudo após a morte dele, ainda que ele faça um testamento, segregando a parte disponível dele, porque lembrando, né, ele pode dispor aí de 50% do seu patrimônio, seja para os herdeiros necessários ou não, da melhor forma que ele entender. Então, ele pode deixar tanto para um filho só, quanto para um sobrinho, ou para algum outro parente, um colega, enfim. 50% do patrimônio ele pode dispor dessa forma em testamento. Mas se deixa para fazer a apuração do imposto depois da morte, a alíquota, né, de acordo com cada estado, ela vai se manter. Então, aqui no estado de São Paulo é 4%. Mas o que pode ter uma alteração se os herdeiros eles não querem pagar ganho de capital, se a intenção então, só voltando um pouquinho, se a intenção é adquirir o patrimônio herdado e realizar a venda desse patrimônio, hoje o que nós costumamos fazer é o seguinte, passar esse patrimônio para os herdeiros já com a base de cálculo do valor comercial, para que na futura venda você não tenha a incidência do ganho de capital ou ainda que tenha que ela seja mais reduzida. Por quê? Hoje é benéfico você pagar 4% aqui no estado de São Paulo e não 15% de ganho de capital sobre a diferença dessa transferência aí pela herança. Isso também pode ser feito, claro, né, antes do falecimento. Então, você pode, dependendo da situação, se tratando de bens imóveis, atualizar o valor do patrimônio, desde que existam benfeitorias. Existe uma porção de regras da Receita Federal que prevê que você pode atualizar o valor do seu bem, né? Porque a regra é você transmitir pelo valor da aquisição, mas você pode fazer respeitando essas regras. E se você faz dessa forma, a apuração posterior à venda ou mesmo na doação, se for posterior à venda, a base de cálculo vai ser menor para o ganho de capital. Se for para fins de doação, a base ela será aqui no estado de São Paulo de 4%, mas existe hoje um valor
mínimo que você pode realizar de doações dentro de um período de 12 meses. Então, se você respeitar essas regras, você pode fazer a transferência sem a incidência do ITCMD e somente quando o adquirente, né, quem vai receber o bem, resolver vender, vai haver a incidência do ganho de capital. Dentro do limite de 2.500 do FESP, né? Isso, e aí, exatamente. Calculado, logicamente, com o valor da UFESP do ano. Dentro desse cenário que você colocou, eu relembro que uma preocupação muito grande que as pessoas têm em relação a passar o patrimônio, né, a doar o patrimônio em vida, é o que eventualmente as pessoas que receberem podem fazer com o patrimônio em detrimento do que aquela pessoa, a doadora, ela faria caso se mantivesse como proprietário do imóvel. Então, a bem da verdade é o risco de eventualmente você doar para os seus filhos, para os seus netos, e eventualmente eles venderem esse patrimônio, eles fazerem dinheiro de forma indevida e assim sucessivamente, e aí direcionarem de uma maneira que o doador não gostaria que fosse feito. Nesse ponto é bastante importante a gente relembrar que existem condições que você pode colocar dentro da sua doação exatamente para amarrar, entre aspas, esse cenário. Você tem algumas condições de doação, como por exemplo a manutenção do usufruto, que é dentro de um cenário de propriedade, onde você tem os direitos, né, de usar, gozar e dispor, você não tem a disposição desse bem. Então você passa a propriedade dentro desse cenário que você falou, para eventualmente ter um benefício tributário ou para eventualmente já deixar na mão de quem você efetivamente quer que fique aquele determinado bem, mas você mantém contigo a rédea daquela propriedade, uma vez que ele não vai poder aliená-lo para alguém ou dá-lo como garantia de alguma operação financeira, por exemplo, sem a sua efetiva autorização. Da mesma forma, nós temos cláusulas de incomunicabilidade, então você faz a doação para o seu filho e caso ele seja casado num determinado regime de bem que eventualmente poderia haver essa comunicação, não haverá exatamente porque você está alijando esse bem do patrimônio para que não haja, né, essa comunicação automática. Você tem a possibilidade de colocar uma cláusula de inalienabilidade, então você não autoriza a venda até um determinado período de tempo, por exemplo, e aí isso pode ser inclusive vitalício, enquanto você, doador, estiver vivo, a pessoa que recebeu não pode fazer essa venda, ou mesmo até completar uma determinada idade. E talvez a mais interessante delas, que é a cláusula de reversão. A cláusula de reversão é o que a gente brinca que ninguém quer usar, que é caso você doe para alguém que esteja abaixo de você, né, na linha de ascendência, diríamos assim, descendência, você doa para o seu filho ou para o seu neto e eles vêm falecer antes de você. Essa condição ela faz com que esse bem doado volte para o seu patrimônio, para que daí você possa ter o destino dele num momento posterior, da maneira como você entender. E por fim, a questão da impenhorabilidade, que é uma condição mais já conhecida de todos, onde você indica que aquele bem ele é impenhorável caso ele seja colocado em um determinado cenário de uma situação de um insucesso financeiro, de alguma questão advinda de uma atividade empresarial, por exemplo, que você tem algumas dívidas e isso pode macular, né, o seu patrimônio. Essa condição pode fazer com que o bem ele traga, né, essa condição, ele traga uma proteção um pouco maior aí em relação ao bem. E aí a gente entra no cenário da questão das holdings patrimoniais, um cenário que é bastante discutível, muita gente tem dúvidas em relação ao que efetivamente é uma holding, quais são os benefícios dela e assim por diante. Bom, deixar claro que a holding nada mais é do que uma empresa, uma sociedade que você pode dar a ela a formatação dentro do que o ordenamento jurídico estabelece, né? E nós temos 5 tipos de empresas hoje no Brasil, né? Sociedade limitada, SA, comandita simples, comandita por ações e em nome coletivo. Essas últimas 3, de muito pouco uso, 99% das sociedades hoje ou são limitada ou SA, e as holdings elas têm tomado forma muito mais numa formatação de limitada. E aí você tem dentro das atividades comerciais, né, dos KNAIs específicos, a possibilidade de você colocar o KNAI da holding, que é de participação em outras sociedades, e de administração patrimonial. Dentro disso, Ana, quais são as vantagens tributárias em você se pensar na holding? Muito se fala da questão de você ter uma tributação menor, por exemplo, nos contratos de locação, né? Ao invés de recolher pela pessoa física, você passa a recolher pela pessoa jurídica. Tem também eventual questão do ganho de capital, de ser tributado em cima do faturamento e não na questão do ganho de capital na pessoa física, mas também tem um problema que eu gostaria que você explicasse, que é a questão do ITBI. Se eu pago ITBI ou não pago, se esse ITBI é municipal, estadual, federal. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre os impactos financeiros tributários nessa questão da holding, por favor. Vamos lá. Então, o ITBI, na verdade, ele é um imposto municipal.
ele vai acontecer. A regra dele é a mesma situação do ITCMD, que é estadual, ou seja, é uma transferência de titularidade, mas no caso do ITBI é por uma compra e venda. Então, em todas as operações que envolverem compra e venda, sempre vai ser ITBI. Outras hipóteses, doação, transferência com encargo, seja ela onerosa ou não, sempre vai estar aí na seara do Estado do ITCMD. Então, essa é a principal diferença. Em relação à cobrança do ITBI para as holdings, tudo vai depender da atividade preponderante dela. Perfeito. Então, a gente pode ter uma holding patrimonial, imobiliária, ou com outras atividades, então uma operacional aí para outras atividades, como você mencionou, às vezes participação em outras sociedades, enfim. Se a holding ela tiver uma preponderância de mais de 50% do seu faturamento decorrente de recebimento de valores de imóveis, então aluguel ou qualquer receita dele decorrente, haverá a incidência do ITBI na transferência dessa titularidade. Porém, existe um procedimento que aí varia um pouquinho de município para município, mas que você, na constituição dessa holding, você abre um processo administrativo perante a Prefeitura Municipal, pedindo a suspensão da cobrança desse ITBI, até que, por um determinado tempo, você cria um histórico de faturamento dessa empresa. Perfeito. Então, aqui, por exemplo, no município de Bauru, você pode fazer esse pedido por um período de 2 anos. Então, você vai criar um histórico para saber se realmente a atividade preponderante é imobiliária ou não. Se for preponderantemente imobiliária, não tem jeito, essa suspensão vai cair, vai ter que fazer o pagamento do ITBI. Perfeito. Se não for, aí você tem esse benefício, que é o benefício fiscal aí em relação ao ITBI, para que não seja feito o pagamento. Mas esse procedimento é muito importante. Por quê? Porque sem ou a guia de isenção ou a guia do recolhimento, o cartório de registro de imóveis não vai realizar a averbação dessa integralização do bem na holding. Isso. Então, precisa ter muito cuidado, precisa verificar se realmente vai ter preponderância da atividade imobiliária ou não, para poder saber se vai ter esse benefício relacionado ao ITBI. É o que nós comentamos, né? A questão do planejamento. A gente precisa fazer conta para verificar primeiro qual é o custo de integralização desse capital desses imóveis dentro do capital social da sociedade e logicamente, se isso dissolvido, considerando os benefícios que você terá com a constituição da holding, se logicamente isso faz sentido para você financeiramente. Mas não é só a questão financeira, né? A gente precisa imaginar também que dentro de um contexto da holding familiar, você tem várias formas de ter benefícios que não os financeiros, como por exemplo a questão da administração. Então, dentro do contexto desse cenário da holding, a partir do momento que você integraliza esses imóveis no patrimônio dessa empresa, você passa a ter uma fonte de receita que está centralizada dentro de uma empresa, que essa empresa ela vai gerar um determinado faturamento, logicamente um lucro posterior, que você pode inclusive voltar a reinvestir esse valor na compra de imóveis pela própria empresa. E o mais importante, você pode dentro desse contexto já colocar pessoas que você quer que estejam na sua linha sucessória, sejam os herdeiros necessários, como você bem colocou quando você estava explicando sobre a parte disponível, sejam outras pessoas que eventualmente você tenha algum vínculo ou familiar ou algum vínculo emocional, diríamos assim, que você queira destinar a parte do seu patrimônio. Talvez dentro desse cenário, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre as condições de formatação dessa empresa, você tenha um benefício que não só o financeiro, mas também para fins de organização do seu patrimônio e principalmente para fins de organização da forma como você quer transferir. Muito se pergunta em relação a como fica esse vínculo familiar a partir do momento que você se torna sócio também. E o que a gente sempre menciona todas as vezes em que há uma integralização de um capital que vem de um casal, né? Às vezes vem do pai, às vezes vem da mãe, às vezes vem dos dois, e eles querem manter essa rédea na mão, você tem determinados controles contratuais
no próprio contrato social e principalmente no documento que se chama acordo de sócios, onde você pode estabelecer determinadas regras. E essas regras são bastante importantes dentro desse contexto familiar para estabelecer que, na realidade, as condutas e deliberações mais importantes dessa sociedade continuarão à frente de quem a compôs, né? E principalmente em relação ao que eventualmente vai acontecer caso algum deles venha a falecer. Então eu tenho lá um controle que é feito entre o marido e a mulher, que são as fontes originárias, né, desse patrimônio. Eventualmente um deles faleça, eu já tenho estabelecido dentro do meu acordo quem vai entrar na administração, qual é o poder de veto, enfim, quais são os quóruns de deliberação e assim por diante. E muito se fala, Ana, principalmente quando a gente se fala de holding, de uma questão que é uma dúvida popular, diríamos assim, sobre a questão da elisão versus evasão fiscal. E aí a gente fala, bom, eu posso fazer isso, eu estou me aproveitando de uma brecha, uma lacuna de lei, isso é legal, isso não é legal? Por que muitas vezes a gente fala dentro de um planejamento tributário, não só numa questão pessoal, mas principalmente também numa questão de patrimônio de empresa ou até mesmo de você analisar as condições que impactam numa empresa e direcionar ela uma situação mais favorável, né, tributariamente falando? Qual que é a diferença dos dois? O que eventualmente pode ser feito e não pode? Quais são os limites em relação a isso, por favor? Muito se discute, muito se confunde, né? Exatamente. Quais são as medidas de elisão e de evasão fiscal? Perfeito. Isso é crucial para poder definir se haverá responsabilidade dos integrantes aí, né, da sociedade ou não. Como a gente sabe, né, o planejamento sucessório e tributário ele pode ser feito por uma questão familiar, pode ser feito por um conglomerado de empresas. Ele objetiva fazer toda a reestruturação, tanto da parte para pagar menos impostos, quanto dessa parte sucessória. E é importante sempre lembrar que não existe uma fórmula para fazer um planejamento. Um planejamento realizado por uma determinada família ou um determinado grupo de empresas dificilmente vai poder ser utilizado, ainda que minimamente, para um outro planejamento. Uma receita de bolo pronta, né? Isso, exatamente. Então, cada caso. Inclusive, muitos até costumam brincar que o planejamento sucessório e tributário é um ser vivo, perfeito, porque ele está em constante mudança. Não significa que você, fazendo um planejamento hoje, daqui 20, 30 anos, não terá que refazê-lo, porque algumas pessoas poderão vir a falecer, outras poderão a nascer, então, entrar mais gente aí para fazer essa estrutura. Mas o que a gente precisa lembrar é que as medidas de reestruturação, para que isso seja lícito, elas seguem uma linha muito tênue, perfeito, mas a principal e crucial diferença é fato gerador anterior. Então, ou seja, você fazer todo um planejamento em que você vai se utilizar desses benefícios. Então, como a gente falou, algumas vezes não tem incidência do pagamento do ITCMD. Se você fizer a doação para alguém integralizar, por exemplo, na empresa, ou mesmo você fazer essa transferência aí de forma gratuita, o pagamento do ITBI. Então, vários benefícios, além da questão da própria tributação sobre o faturamento da empresa, você pode ter de benefício. Mas você sempre tem que lembrar da data do fato gerador. Quando que o fato gerador desse imposto ocorreu? Ele ocorreu antes dessa operação ou depois? Se o fato gerador ocorrer posteriormente, não há discussão sobre uma fraude aí à legislação, porque você está seguindo os benefícios que a lei tributária permite e que o planejamento oferece. Mas, se você toma alguma medida que pode acarretar aí numa caracterização de abuso de personalidade, você está fazendo com o intuito mesmo de realizar uma fraude, você está querendo ocultar o seu patrimônio por conta de uma dívida pré-existente, isso é uma evasão fiscal. Perfeito. É algo ilícito. Inclusive, nesse ponto, para poder deixar como exemplo, agora em junho de 23, a Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagrou a Operação Ponto Final. Essa operação ela investigou um conglomerado de empresas que trabalhavam aí no setor de transportes
e que participavam de licitações e etc. E sempre nessa mudança. Então, constituía empresa com algumas pessoas do grupo, constituía outra, fazia parte da licitação, mas o objetivo central era deixar de pagar os tributos. Então, quando uma empresa ela começava a ter muita dívida tributária, tanto parte da receita quanto a parte previdenciária, eles constituíam uma nova, participavam da licitação, começavam a prestar o serviço, mas a Receita Federal e a Polícia... passivo da outra empresa. Isso. Mas a Receita Federal, a Polícia Federal quer investigar justamente para poder fazer esse cruzamento de informações, caracterizar a evasão fiscal e responsabilizar tanto em relação a crime contra a ordem tributária e a parte criminal dos próprios integrantes aí do conglomerado dessas empresas. Muito interessante. Então, dentro do contexto de elisão fiscal, eu posso fazer o meu planejamento de uma maneira que a lei estabeleça determinadas vantagens e você busca, então, dentro desse cenário legislativo atual, o que efetivamente me traz maiores benefícios, né, digamos assim. E eu acho bastante interessante essa questão do planejamento, principalmente porque o planejamento ele começa desde dos pequenos detalhes, né? Então, quando a gente fala sobre uma eventual herança, quem são os legitimados a receber, quem são os sucessores necessários assim por diante, nós temos, por exemplo, a questão da meação. E essa meação, ela tem uma situação bastante importante que precisa ser bem colocada aqui, que é a questão da união estável. Por quê? Antigamente, até o Código Civil de 2002, havia uma necessidade de você ter uma comprovação de até 5 anos para ser configurada a união estável. E qual que é o risco da questão da configuração da união estável? Caso você não tenha antecipadamente eleito qual seria o regime dessa união estável, automaticamente você vai para o regime legal da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que você adquiriu onerosamente na constância da união estável automaticamente vai mear com o seu cônjuge. Então, hipoteticamente falando, você começa a se relacionar com uma pessoa, começa a morar junto, a ter contas correntes em conjunto, começa a expor para todos os seus amigos e dentro do seu ciclo social intenção de ter filho, intenção de casamento, etc. e tal, e fica, né, me parece uma configuração clara aí da união estável. Baseado nisso, a partir do momento que você pode ter essa configuração, você vai correr o risco, entre aspas, né, de ter essa meação automática de que tudo que você adquiriu na constância dessa união, 50% vá para ela ou para ele. Dentro desse cenário, um ponto bastante importante que se tem documentalmente falando é a possibilidade de você ter, por exemplo, uma escritura de namoro. Você tem um documento onde você e o seu namorado, vocês indicam para que todos que eventualmente venham se relacionar contigo que o que você tem é meramente um namoro e não mais uma questão de uma vinculação mais afetiva. E que caso isso se transforme numa união estável, logicamente que vocês assim deliberarão formalmente falando. Daí, a partir dali você tem uma situação de casamento, onde você pode escolher dentro dos 4 regimes tradicionais, e aí entre eles também haver num pacto antinupcial uma mitigação em relação a eventuais comunicações que você queira ter. Tudo isso faz parte de um contexto onde você precisa analisar o que de fato para você é importante e quais são os objetivos que você pretende preservar. Se você tem, por exemplo, um patrimônio advindo de uma família anterior e que você não tem pretensão de adquirir, né, pelo menos dentro de um contexto, adquirir uma importância muito grande de um eventual novo patrimônio na constância de casamentos, de repente um regime da comunhão parcial seja mais interessante do que a da separação total. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem o entendimento de que na separação total você tem a vantagem de quando você se separar em vida não haver essa comunicação, e aí isso é importante, eu digo vantagem que é para o bem e para o mal, por quê? Você pode ter a comunicação das dívidas e você pode ter a comunicação do ativo, e aí você precisa ter, nesse cenário, uma mitigação de riscos, mas você muitas vezes esquece que dentro de uma questão de sucessão, esse cenário te traz como herdeiro. Então, se eventualmente você for casado no regime de separação total e vier a falecer, você herda uma parte desse patrimônio. Então, todos esses pequenos detalhes, nós estamos falando aí de constituição de empresa, né, de análise de alíquota, de análise de tributação em geral, mas também os mínimos detalhes são absolutamente importantes. Você verificar se você tem um relacionamento que pode eventualmente caracterizar como uma união estável e isso trazer uma meação automática, você analisar quais são os benefícios e prejuízos de uma eventual adoção de um determinado regime de casamento e colocar isso tudo no papel.
Ana, partindo para o final da nossa conversa aqui, dentro desse contexto de mutação legislativa que a gente tem aqui no nosso país, o que você pode nos alertar em relação ao que você acha que pode acontecer aí nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos em relação às alterações legislativas na questão do TCMD? Isso é algo factível? É algo que eventualmente a gente tenha uma convicção de que vai sair? Ou é mais do mesmo, né? Porque há muito tempo se fala nessa questão de alteração, principalmente aqui no estado de São Paulo, já tem projetos de lei na Lesp para aumentar, inclusive para 8%, mas agora, numa questão de âmbito federal, talvez esse cenário mude. Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua expectativa em relação a isso, por favor. No Brasil, tudo gera uma certa incerteza, né? Perfeito. Principalmente nessa parte tributária. Então, muitas coisas a gente acredita que virá, acaba não vindo, outras coisas a gente acha que não virá, mas acaba aparecendo. Então, assim, é tudo muito incerto. Mas, diante da necessidade, da forma que foi proposta, inclusive a reforma tributária, eu acho que as chances para passar essas alterações elas são muito grandes, mas vai gerar... Só para fazer um comentário, não é o nosso tema aqui especificamente a reforma tributária, mas a reforma tributária ela veio aí, né, com uma proposta de 3 vertentes, que seria trazer maior segurança, maior transparência e simplicidade. Mas em âmbito do ITCMD, eu não vejo o cumprimento de nenhum dessas três vertentes. Por quê? Se passar as alterações de acordo com o texto proposto, o substitutivo, primeiro, tudo vai ter que ser regulamentado por lei complementar e os estados eles terão também que se movimentar para criar aí as normativas locais. Inclusive em relação à parte de ITCMD de bens no exterior ou da herança no exterior, desde o ano passado, né, já tem essa discussão e o STF definiu o prazo de 1 ano para que o Congresso ele fizesse uma lei complementar para poder regulamentar. Não que seria cobrado, porque, como a gente disse, tem que respeitar todo o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, mas ele determinou que não poderia ser cobrado se não tivesse a lei complementar e que essa lei complementar teria que ser criada no período de 1 ano. Até hoje isso não foi realizado. Então, na minha opinião, não é transparente, não é simples porque tudo vai depender da regulamentação, né, das leis complementares e das leis locais. E, além disso, consequentemente, traz uma insegurança aí, né? Tem um projeto também, uma resolução, que desde 2019 está prevista para fazer essas alterações de aumento de alíquota, e também não tem muita movimentação, mas, então, assim, é tudo muito incerto, muito... não transparente. Perfeito. Eu acredito que vai passar por conta desse anseio da arrecadação, porque hoje a arrecadação da parte do ITCMD, seja causa-mortes ou doação, é muito baixo. Há estudos aí que no país é cerca de 15%. Então, tem essa tendência de trazer essas alterações para aumentar essa arrecadação. Mas é tudo muito incerto, tudo muito inseguro e nada transparente. Perfeito. Ana, muito obrigado pelo bate-papo. Pessoal, a gente tentou aí abordar o máximo de temas possíveis que versem sobre a questão do planejamento, para demonstrar que o planejamento, na realidade, é uma conjunção de diversos fatores, de áreas diferentes, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, falamos aqui um pouquinho sobre direito societário, direito civil, direito tributário. Então, há uma necessidade de uma análise conjunta em relação ao que efetivamente você objetiva. E dentro desse contexto, lógico que a gente precisa analisar qual é a legislação atual que é incidente em relação à operação que você deseja fazer
e se isso existe alguma expectativa de alteração. Muitas vezes você analisa pelo cenário atual determinados objetivos que são interessantes para você, mas com a expectativa de que isso possa ser mudado em um período pequeno de tempo aí. Por isso aqui minha última pergunta aqui na Ana foi para que ela abrisse a bola de cristal dela aí para tentar descobrir o que eventualmente a gente vai ter nos próximos anos, até para a gente poder direcionar da melhor maneira possível aí essa questão do planejamento. Então, muito obrigado mais uma vez. Ana, muitíssimo obrigado. Passo a palavra para você encerrar e fazer seus agradecimentos. Eu que agradeço, é sempre muito satisfatório esses bate-papos produzidos aqui pela Freitas Martinho. E a minha dica é: façam o planejamento tributário e sucessório enquanto ainda dá tempo, sem as alterações e sem futuras surpresas. Não que todas as surpresas elas serão negativas, mas pelo cenário que nós temos hoje, a probabilidade de ser um cenário um pouco menos agradável do que hoje existe é muito grande. Então, façam o planejamento. Obrigado pessoal. Até logo. Até mais.